Uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui no Clube da Prosperidade é conceitual. Como a música no rádio, a música, a frequência, sempre está lá. A antena está emitindo o tempo inteiro aquele sinal. Mas a hora que a gente escolhe o que eu quero ouvir, aí eu vou lá, ajusto, o rádio para que ele sintonize na frequência da rádio que eu quero receber. E eu só começo então a receber quando eu entrei na frequência, quando eu entrei na sintonia daquilo que eu quero ouvir. Então esse conceito ele precisa estar integrado para que vocês entendam o que o Clube da Prosperidade faz por vocês. Muitos aqui já participaram de outros grupos. Tem gente que é a primeira vez que está participando. Então eu desejo a você que a sua primeira jornada seja muito bem-vindo. Parabéns pela iniciativa de ter entrado no Clube da Prosperidade, porque aqui as coisas realmente vão mudar e você vai perceber um pouquinho dessa mudança na sua vida. Tem algumas pessoas que vão perceber mais que outras, simplesmente porque elas estão mais treinadas ou têm mais facilidade em se movimentar em frequências. Algumas pessoas podem encontrar um pouquinho mais de resistência porque existem questões programas que a gente tem que rodam, que criam bloqueios na gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nada muito profundo, porque o objetivo aqui não é um adestramento, não é um vídeo educacional, é um vídeo de boas-vindas para que vocês entendam o que a gente está fazendo aqui. Então, muitas vezes a gente não consegue atingir os resultados que a gente vem buscando na nossa vida. Não é falta de esforço, não é falta de dedicação, não é falta de oportunidade. A gente simplesmente está na contramão do alinhamento. O esforço excessivo, ele cria bloqueio. Aquela necessidade de um resultado, ele cria um bloqueio. E a gente ainda está usando um mapa que disseram pra gente. Olha, se você fizer assim, se você fizer assado, se você fizer tal faculdade, se você fizer tal curso, e a gente cristaliza, a gente ativa circuitos neuronais, como vocês quiserem chamar. As terapias falam muito de crenças, os bloqueios que vêm através de crenças, muitas vezes crenças dentro da família que a gente vem aprendendo. E aí quando a gente se depara com essas crenças que criam bloqueios, a gente não consegue prosperar na vida. Então a gente tem bloqueios, por exemplo, se você já ouviu falar aqui, não é nada pessoal, não é com ninguém, simplesmente para trazer um pouquinho para você entender. Você vem de uma família pobre? Imagina, você nunca vai ser rico. Pronto, aí a criança cresce com aquele programa é instalado com sucesso. Hoje a neurociência ela já fala pra gente que existe uma faixa etária que a criança ela tem uma frequência mental quase que uma hipnose. Veja, essa criança precisa rapidamente se adaptar aos meios, aos hábitos e costumes daquele grupo para que ela seja amada, respeitada, querida. Então ela tenta agradar, ela tenta se encaixar, ela aprende um idioma. Quem de vocês aqui em 1 ano conseguiu aprender um idioma? A criança nasce, de repente escuta o pai e a mãe falando e daqui a pouco ela começa a interagir e se relacionar. Isso é muito feito nesse quadro de hipnose, nesse sistema operacional. O cérebro está nesse programa para poder facilitar a assimilação de informação. Só que aí a gente vai recebendo uma série de programas bons, algumas coisas muito produtivas e outras nem tanto, como essa, por exemplo, você vem de uma família pobre e você nunca vai prosperar. Ou, nossa, ele é muito limitadinho mesmo, não vai dar ninguém, não vai ser ninguém na vida esse daí. Esse daí não presta pra nada, tem mão boba, não consegue segurar nada, esse aí é muito... Enfim, quem nunca ouviu qualquer tipo de informação dessas, que seja o primeiro a tirar a pedra? Bom, esses programas eles foram instalados com sucesso na nossa infância. Um professor, um cuidador, um pai, uma mãe, uma avó, familiares, amigos. É ali onde as sementinhas foram plantadas. Acontece que elas vão funcionar em segundo plano o tempo inteiro a partir dali, criando
um modus operacional para esse ser se desenvolver e caminhar pela vida. E aí a gente vai cada vez mais assimilando, a gente faz, se esforça, se você não trabalhar duro, você nunca vai ser ninguém na vida. E aí a gente vai, trabalha duro, de sol a sol, ouve na faculdade, e o que você faz da meia-noite às 6? Bom, vocês já entenderam, já estou falando há bastante tempo de vários programinhas, eu tenho certeza que vocês já se identificaram com um. Uma outra coisa que ninguém fala, mas que acontece com uma certa frequência. Você é hipertenso, você é diabético, você é obeso, você está na menopausa, isso aí é... Mas acontece que a gente escuta isso também, você está na menopausa. E aí a gente recebe um laudo médico, como se fosse, né, um diagnóstico médico, como se fosse uma sentença de vida. E a gente aceita e a gente recebe. Por quê? Porque afinal de contas, a pessoa que trouxe aquele conceito, ela é uma autoridade. E a gente recebe esse diagnóstico como uma sentença. Eu sou e eu vou ter que manifestar esse quadro o resto da minha vida. Hoje a gente tem um padrão também de medicina que ela não ajuda ninguém a se curar. E ele te ingessa dentro de um sistema, de um programa mental que você é aquele doente. Você não está temporariamente desequilibrado, vamos levar você para um lugar de equilíbrio. Foi por conta de uma jornada bem longa que eu acabei entendendo que nós não somos, nós estamos. Estamos hoje gripados e depois não estamos mais. Estamos hoje com dor de cabeça, amanhã não estamos mais. Estamos hoje jovens, amanhã já não estaremos mais. Porque tudo é transitório. E por que as doenças, quando a gente chega num médico, a gente tem um diagnóstico, uma sentença, né? Porque existe como a gente praticamente reverter tudo. Seu corpo, ele sabe se curar. Veja, você era apenas metade de DNA, outra metade juntou, virou uma primeira célula, e essa célula se diferencia em neurônio, em unha, em cabelo, em língua, em coração, em todos os órgãos do corpo. Seu corpo sabe como se curar, mas a gente esqueceu de fazer esse caminho de volta. E aí a gente então é jogado dentro de um sistema que cria um desalinhamento total com o nosso viver. E aí, com todos esses bloqueios, com todas essas amarras, fica muito difícil a gente conseguir fluir na vida, conseguir estar alinhado com o campo de prosperidade. E aí, quando a gente vê alguém prosperar, a gente logo é induzido pela massa, se aquele ali está prosperando, está fazendo algo ilegal, imoral, ou é herdeiro, e a gente não consegue nem entender como é ter uma vida próspera. E quando eu estou falando de prosperidade, vocês já devem ter entendido aqui, não é só prosperidade de dinheiro não, porque saúde também é prosperidade, qualidade de vida é prosperidade. O que adianta você ter todo o dinheiro do mundo que o seu trabalho te proporciona e você não ter tempo para você sentar e ler um livro, para você tirar umas férias, para você ter tempo com seus familiares? E sim, esse vídeo está ficando um pouquinho longo, e se você chegou até aqui, eu acredito que vale a pena você ficar um pouquinho mais. Por quê? Porque agora eu quero dizer para você o que eu preciso de você nessa parceria, nessa jornada aqui. Esse mês a gente vai fazer alguns tratamentos. Por quê? Por que tem tratamento? Por que tem tratamento energético? Como é que isso pode me ajudar a entrar no fluxo de prosperidade? Primeira coisa que a gente precisa voltar lá no comecinho desse vídeo, você é um rádio. Você é igualzinho um rádio. Nós sintonizamos o tempo inteiro. Sabe aquela pessoa que você conhece e fala assim, nossa, parece que eu conheço há anos, porque é uma frequência familiar. Nossa, essa música me faz me sentir bem. Nossa, porque é uma frequência que está em sintonia com a sua vibração. Nossa, entrei na casa do fulano, tem uma energia meio pesada, né? Você é uma anteninha, você está captando o tempo inteiro o que o ambiente sinaliza para você. Só que às vezes a gente fica tanto tempo num ambiente que a gente começa a captar, absorver, assimilar, entrar em ressonância com aquele ambiente. E a gente chega a nem perceber mais como a gente está num ambiente doente, né? A gente às vezes sai de um padrão familiar, entra num outro lugar e a gente fala assim, nossa, como as pessoas dessa família são diferentes. E aí a gente vê, nossa, tinha um padrão disfuncional na minha família que eu nunca tinha entendido antes.
sabia que era meio difícil, mas nunca tinha entendido. Foi porque eu pude observar o diferente, que eu pude entender onde é que tinha dissonância. E nós somos esse ser que se conecta, que percebe. Só que hoje a gente está correndo tanto, a gente tem que fazer tanta coisa o tempo inteiro, tanta meta a se cumprir, né? Casa, carro, apartamento, aí você tem que casar, aí você tem que ter filhos, e não é um só não, você tem que ter filhos, e aí você tem que fazer um programa de educação cinematográfico e bom, enfim. É uma lista interminável de tarefas a cumprir. Que horas a gente consegue parar para perceber o que a gente está sentindo? E o pior, eu não só recebo desse meio, eu também estou emanando com as minhas emoções. Quando eu sinto, quando eu penso, quando eu me emociono, uma música faz a gente se emocionar. Veja que a trilha sonora de um filme, ela te cativa de um jeito, ela te impressiona que anos depois, se for impactado por um filme, você vai se lembrar daquela música, daquela melodia. Então, a gente cria também memórias que vêm pelo som, memórias que vêm pelas emoções, né? Se sente um perfume de uma pessoa querida e esse perfume te agradou e você marca isso, frequências do cheiro, né? O aroma, as sensações, as emoções, tudo isso fica gravado na memória do nosso DNA. E se eu te disser que essa anteninha de rádio que está recebendo, ela também emana. E o que eu estou emanando é a frequência do rádio. Então, nessa emanação que eu estou, o que eu recebo? Exatamente o que está na minha frequência. E aí, essa minha frequência, então agora, estou dizendo para vocês, sentir. Muitas vezes, aí eu vou trazer agora para vocês um conceito que está sendo muito falado aí. Você criar a sua realidade, né? Você manifestar a sua realidade. Mas como é que a gente faz isso? Não basta eu mentalizar, eu pensar, porque o campo, né, o cérebro, ele tem uma capacidade de pensamento, né? Mas o sentir, gente, você vai lembrar de uma pessoa o resto da sua vida pelo que ela te faz sentir. Se é uma pessoa que te fez sentir muito bem, você vai lembrar com um afeto, com carinho. Anos e anos depois você vai sentir isso. Você não lembra o que você pensou a semana passada, mas você lembra os sentimentos que você viveu num filme, os sentimentos que você viveu num encontro, numa amizade, porque o sentimento, ele gera uma transformação profunda de padrão de vibração, de emissão de um campo eletromagnético, que é o que a gente hoje já fala, os físicos já falam, que é o campo toroidal, ou campo toros, que vou mostrar na imagem para vocês. Esse campo está em volta da gente. E nesse campo, nessa frequência, a gente atrai aquilo que está na mesma sintonia. E aí a gente percebe o mundo como eu estou. Eu não percebo o mundo como ele é, eu percebo o mundo como eu estou. Porque, na verdade, o que eu recebo nessa frequência que eu estou sintonizada, Então, eu recebo exatamente a mesma frequência na qual eu sintonizo. Então, a gente vai ter que aprender também a sustentar o nosso campo de vibração, sintonizando a nossa frequência mental, emocional e principalmente. E olha, gente, eu não estou falando aqui invenções de vozes da minha cabeça, não. Tem muito de neurociência, tem muitos pesquisadores. Não, né? Se eu for falar sobre isso agora, isso aqui vai virar um filme. Mas se vocês quiserem referências de filme, a gente tem um monte também. Mas só para vocês entenderem essa pegada da ideia desse campo eletromagnético, dessa sintonização que a gente espelha, né? Ou melhor, a realidade que chega pra gente espelha aquilo que eu emano, porque o que eu emano é a vibração do que eu estou vivendo, é o sentimento que eu estou vivendo. Então, para eu co-criar com sucesso, eu tenho que estar na frequência daquilo que eu desejo e não na frequência daquilo que eu não quero mais. Né? Então, inclusive, gente, tem uma frase bíblica, vou ver se eu acho para colocar por aqui para vocês, esse textinho colado, porque eu vou editar esse vídeo aqui também para ele ficar bem legal. Aquilo que pedires,
crê que já recebeu, já é seu, assim será. Então não basta eu pedir, não basta eu pedir para ficar rico, não basta eu pedir para acertar na prova, não basta eu pedir para ficar curado. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que sentir que eu sou saudável, eu tenho que sentir que eu sou próspero, eu tenho que sentir a gratidão no meu coração por estar vivendo o que eu quero. Porque aí, se eu já senti que eu estou vivendo o que eu quero, eu estou mandando esse sinal. Agora eu troquei a ordem, né? Agora eu vou receber aquilo que eu estou vibrando. De novo, eu vou continuar no mesmo, fazendo a mesma coisa. Gente, vou dar outro exemplo para vocês. É como você sorrir para um espelho. É como você olhar um espelho, no reflexo do espelho você vê um cara ranzinho e você tá lá. Sorri você primeiro, sorri você primeiro. Não tem como. É reflexo. De novo, lembra? Então quando eu quiser receber sorriso, eu primeiro sorrio. Ah, mas eu vou ter que dar o braço a torcer primeiro? Vai. Eu vou ter que ser educado primeiro? Vai. Né? Uma pessoa que sempre chega educada e sorridente, percebe como essa pessoa começa a ser automaticamente recebida com sorriso, com gentileza, com educação. Afinal de contas, quem somos nós na fila do pão, né? Com 8 bilhões de seres humanos encarnados no nosso planetinha, quem sou eu? Será que eu sou mais importante do que o cara que está do lado, o cara que está atrás? Por que tenho que achar que eu na frente, eu primeiro? E aí a gente começa a mudar padrões, a mudar sentimentos. Não, vai lá. E aí eu já vi história de gente que pode ir. Enquanto os dois estavam discutindo quem podia ir, alguém foi, passou com o carro e entrou na frente. Né? Então é um pouquinho disso. Mãe, já secou a cola. Legal. Pintar? Você já está pintado, filho. Um ovo. Tá bom, pode tirar de lá. A cola. Já secou a cola. Tá bom. Então eu posso ir pintar o ovo de novo? Já pintou, não precisa mais. Por que o Davi pintou de novo? Você pintou de novo já. Eu só pintei o Davi. Não, filho, e o Davi também. Eu não pintei. Tá bom, então pinta de novo. Pode pintar de novo. Bom. E aí eu vou dizer para você que depois que a gente fala desse negócio de sentir, entrar em frequência, entrar em vibração, como é que é? Como é que eu posso entender qual é a vibração que eu sinto? Como é que eu posso calibrar isso? Existe uma calibragem para isso? Uma vez. Então, como é que a gente vai medir? Já entendi, eu tenho que sentir. Mas eu vou sentir o quê? Quanto? Como é que eu consigo calibrar? Existe já alguém? Pois é, David Hawkins foi um cientista que ele começou a fazer uma avaliação. E ele percebeu... Mãe, é grande, mas olha só até onde vai. Bom, já entendi, vamos pensar aqui. Então, David Hawkins, ele desenvolveu um padrão de análise e ele descobriu que determinadas emoções e pensamentos, elas estavam vibrando em determinadas frequências. E aí a gente descobriu que existe uma tabela, uma escala de Hawkins. E essa escala define vibração com emoção, um estado emocional mental do paciente. E aí que a gente percebe que nessa escala aqui, não tem como eu vibrar medo, vibrar insegurança, vibrar culpa e me permitir estar aberto para receber. Porque se eu tenho medo, eu acho que não vai ter para mim. Se eu tenho culpa, eu não sou merecedor. Se eu estou inseguro, não existe essa possibilidade. Então não tem como eu estar vibrando em lugares mais baixos dessa escala e querer receber os benefícios de quem está numa outra vibração. Então a gente precisa aprender a limpar o nosso campo, a aumentar a nossa vibração para que a gente possa subir nessa escala e ser merecedor. E ter esse entendimento, e ter essa gratidão, e estar vibrando na alegria. Eu posso furar isso? Então, como é que a gente vai fazer para estimular o nosso campo vibracional,
para ele entrar na frequência da alegria, porque a abundância e a prosperidade, ela vai chegar na nossa vida quando a gente estiver na frequência da alegria, quando a gente estiver vibrando naquilo que dá o nosso maior entusiasmo. Você não vai conseguir ser bem-sucedido se você não fizer o seu trabalho com satisfação, com alegria, porque às vezes a gente tem preciso pagar para pagar os boletos. E aí você entra num looping, tenho que, para pagar, tenho que, e vira um martírio, não tem prazer mais nessa atividade. Que horas que sobra dinheiro? Que horas que sobra prosperidade? Que horas que sobra tempo de vida para você se divertir, para você se... Porque eu trabalho, tenho que trabalhar, e é um sofrimento. Agora tem pessoas que não, mesmo tendo muito trabalho, esse trabalho é prazeroso, a pessoa tem, não, vou lá, é gostoso, eu vou fazer. E trabalho, gente, sempre vai ser trabalho. Mas você pode trabalhar com uma forma leve e isso ser tão, essa entrega ser tão natural que não tem como você ficar estagnado no seu desenvolvimento, nas suas finanças, nos seus negócios não prosperarem. É da natureza a prosperidade. As plantas crescem, dão flores, dão frutos. Os animais crescem, se desenvolvem, se reproduzem, né? Então, é da natureza. A gente não pode falar que o contrário é que não é, que é disfuncional. Então, se a gente está andando no ritmo contrário da nossa vida, do fluxo da vida, aí a gente vai começar a colher coisas que não são alinhadas com abundância, com prosperidade na nossa vida. É bem assim, tá? Então, enquanto a gente carrega essas crenças que foram passadas pra gente, gerações que viveram guerra, gerações que viveram escassez, e elas não conseguem compreender o fluxo de prosperidade e abundância de outro jeito, o mapa que elas tiveram não serve mais pra gente. Não tinha nem internet, não tinha nem telefone celular, não tinha possibilidade de tantos empregos novos que só existe nessa nossa geração. Então, o mundo é muito diferente hoje para a gente continuar aprisionado nos mesmos paradigmas anteriores. Então, a gente precisa se abrir para o novo. Se a gente quiser colher resultados, frutos diferentes. Então, aqui, a jornada, o convite para que você primeiro, nós vamos limpar você, tirar através do tratamento de radiestesia, nós vamos emitir frequências de ondas que elas vão entrar em ressonância com você, levando você a vibrar padrões de frequências mais elevados. Legal, subimos. Como é que eu sustento isso, né? Então aí é que está toda essa conversa que eu vim trazendo para vocês. Eu vou tirar as pedras do caminho, mas a gente ainda tem o nosso dever de casa para a gente poder atravessar essa ponte, para a gente chegar naquele lugar de fluxo com a vida, naquele lugar de prosperidade e abundância, que ele é seu. E o seu é diferente do seu vizinho, que é diferente do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Cada um de nós tem um caminho, e o caminho é único. Tá? Então, a gente vê isso dentro de várias ideias filosóficas, dentro de várias linhas taoísta, hermética, sobre o caminho ele ser individual, a jornada é única. Né? Você pode se inspirar, mas viver a sua vida é só você quem pode fazer por você. Então, toda essa conversa vem para te ajudar a entender. Se você sair de um encontro super legal, você foi contratado naquela entrevista de emprego, você saiu feliz para contar para alguém que você tem uma autoestima e você bate o carro, você vai continuar sustentando a alegria? Não, e isso é natural. Nós somos seres materiais, encarnados, sujeitos a essas intempéries, né? Cabe a nós aprender a lidar. Caiu a frequência, calma, mas graças a Deus que foi só um arranhão no para-choque, ninguém se machucou, eu tô bem, tô vivo, vou conseguir chegar em casa em segurança. Né? Então dá para contornar, tem vários níveis disso. Aqui é um exemplo apenas para contextualizar, mas vocês conseguem encontrar modelos e exemplos na vida de vocês. Então, gente, no Clube da Prosperidade,
A gente usa a radiestesia radiônica, gráficos de formas, porque essas formas emitem ondas, essas ondas, esses comandos quânticos, eles vão trabalhar ondas eletromagnéticas que vão ajudar o nosso campo, a nossa onda, a entrar num padrão de vibração mais leve, mais alto, mais high-tech. Para quê? Para que a gente possa fluir com a vida, para a gente entrar em dinamismo com o todo, para que a gente possa realmente prosperar em abundância, em saúde, em vida, em qualidade. Porque quanto mais a gente estiver bem, mais fácil é você vibrar bem. Né? Quem com dor consegue ficar rindo à toa? Quem com dor consegue curtir um encontro genuíno de alegria, bate-papo com amigos? A gente não consegue. Né? Então, a gente precisa sair desses padrões de vibrações baixas. Né, gente? Então, outro conselho aqui, cuidado com quem vocês andam. Infelizmente, a gente tem muita gente, inclusive próximo, que mantém, sabe aquela fruta podre no cesto? Ela vai apodrecer o resto. Você é a média das 5 pessoas com quem você anda, com quem você vem caminhando. Isso é bíblico também. Me diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é como sustentar esse campo também. Mas não adianta nada a gente limpar, a gente dizer o caminho, apontar a direção e você não conseguir Mas não adianta nada eu limpar o caminho, apontar a direção, te dar ferramentas se você não souber para onde você está indo. Então, um conceito outro muito importante. Tenha uma lista clara de onde você quer chegar. No lugar que você quer. Qual que é o alvo nota 10? Porque se você não sabe para onde você está indo, você vai rapidamente perder a sua rota. Porque existem muitas coisinhas curiosas, divertidas na jornada. Se você não está focado para onde você está indo, qualquer caminho serve. E você não pode dizer que não está indo, você está indo para algum lugar. Mas, se você sabe aonde você quer chegar, só tem um lugar que é o próximo passo naquela direção. Não tem como desviar a rota. Então, tenha na sua vida e nesse projeto da prosperidade definido qual é a sua meta. Porque assim, eu desejo ser próspero, eu desejo ter um aumento de salário. Concorda que se o chefe fizer um ajuste salarial e te der R$1 a mais, você já está recebendo mais? Você já teve um aumento de salário? Concorda que se você pensar que você quer vender meu carro, tá bom, um dia. Quando? Não sei. Uai, então esse carro nunca vai ser vendido, porque amanhã, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Né? Então, para a gente conseguir definir crescimento, é importante que você tenha métricas bem definidas. Tenha metas, um planejamento. Pequenas metas, grandes metas, curto prazo, longo prazo, médio prazo. Isso vai ser bom até para você, ao longo da sua jornada, descobrir onde você está caminhando e se você realmente está indo para algum lugar. Então, tenha clareza de objetivo na vida. Aí você atingiu o seu objetivo, queria mudar de emprego. Chegou lá, foi legal, não sei o que. Daqui a pouco você descobre que não era mais aquilo. Tá tudo bem também criar um novo objetivo. A gente sempre tem o direito de criar novos objetivos, de reajustar a jornada. Achou que ali era o seu maior entusiasmo, não é mais. Vamos encontrar um novo, tá bom? Então, a prosperidade, ela vai te encontrar quando você estiver na frequência dela. O que você precisa entender é como se sustentar na frequência. Tem muita gente ensinando por aí como fazer a lei da atração, como se manter em vibração, mas é isso, gente, você tem que aprender a entender e não perder a meta. Se você sabe, se isso está bem claro para você, vai ficar fácil você continuar a jornada. É isso? Então, esse vídeo ficou super longo,
mas eu espero que ele traga insights preciosos para você, não aqui apenas no Clube da Prosperidade, mas na sua vida, para expansão, crescimento, prosperidade e abundância. Obrigada por essa oportunidade.